fico pensando, se ele calculasse os 50 por 4 dá 200, em função do que ele ganha, veja quanto é que ele avalia o seu colega. Pare para pensar e seja justo também. E é exatamente isso que esse tal do Diótrofes, o nome dele já está dizendo idiota. Diótrofes, desculpa. Aqui está no verso 9. Porque no versículo 8 diz assim: portanto os tais devemos receber, para que sejamos cooperadores da verdade. Como? Da mensagem. Pregar a palavra, porque às vezes você não pode ser um evangelista, um homem de Deus, um verdadeiro itinerante que prega a palavra de Deus, que não anda com foice na mão, mas que é o pregador da palavra. E qual é o maior inimigo dele, meu irmão? E é no versículo 8, acompanhe comigo para você, porque você vai precisar disso aqui algum dia. No verso 8 diz assim: portanto aos tais que saíram, os que saíram para pregar a palavra. E diz aqui no verso 9: tenho escrito à igreja, mas Diótrofes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Aí o que é que ele faz? Veja o verbo, acompanhe comigo, estamos estudando a palavra. Veja o verso 9. Veja, você tem uma canetinha, escreve aí uma rodinha aí no não nos recebe. Então João se coloca entre os evangelistas. João está falando dos que saíram, e João está falando a respeito deles, e se inclui também, porque João também fazia isso. João também era itinerante, um profeta de Deus. Eu não gosto de chamar muito itinerante, porque parece ignorante, mas na verdade, meus irmãos, são profetas de Deus, profetas que pregam a palavra. E ele se colocando aqui no verso 9, ele diz: não nos recebe, porque ele tem a primazia. Quantos são os nossos colegas, meus irmãos, que não convidam nenhum pregador para pregar na sua igreja? Dos nossos aqui. Um dia eu ouvi o pastor José Wellington dizer: meus irmãos, nós temos aqui entre nós muitos pregadores da palavra, muitos homens de Deus. O pastor José Wellington sempre cooperou com isso. E ele disse: leve os nossos obreiros, prezem por levar os nossos obreiros. E ele falou: mas o camarada não leva, porque ele pensa assim: vou levar esse camarada nada, depois ele vem aqui para cá, não quer nada, eu sou da primazia. Diótrofes tem medo que pela. Diótrofes não recebe. Mas se eu falasse de qualquer pessoa, não, eu estou falando de João, o apóstolo que andou com Jesus e colocava a cabeça no peito de Jesus. Ele dizia: Diótrofes, quem é que vem aí? Quem é que está aí? João, o apóstolo. Manda ele sentar no banco. Não estou inventando não, vamos ler. Se eu estivesse falando de qualquer outro, mas estou falando de João, o apóstolo, que colocava a cabeça no seio de Jesus, que Jesus amava. Diz aqui no verso 9: tenho escrito à igreja, mas Diótrofes, que procura ter a primazia, que gosta de pregar todo domingo, que não dá oportunidade para nenhum obreiro, ele não nos recebe. Irmão, sabe? Vocês estão aí? Fala alguma coisa já que você quer falar. Não existe nada mais desrespeituoso na vida de uma pessoa quando a pessoa nem sequer é apresentada. Nem sequer apresentada. Eu não estou falando de falso, eu não estou falando de inverídico, não. Eu estou falando dos homens de Deus. Eu estou falando de João, rapaz. O João, meu irmão. E o Diótrofes, foi João que mandou ele para lá.
E o João chega, ele tem que passar a palavra para o João na hora. Ele tem que dar a palavra para ele. Aqui está o nosso pastor, aqui está o nosso presidente, aqui está o que preside sobre nós. Eu sou diácono dele aqui. Aleluia. Quem crê nesta mente? Quem ainda crê nessa ética? Diótrefes não nos recebe. Verso 10, o que fazer com Diótrefes? Verso 10, pelo que se eu for, João falando, trarei à memória as obras que ele faz. Aqui está. É porque tem obreiro, irmão, que a gente só cala a boca dele quando mostra o arquivo dele. É porque ele começa a se metido a besta e começa a falar demais e começa a falar muito e passa do limite. Aí você diz: vem cá que eu tenho umas coisinhas para te mostrar. Aí ele diz: não, tá bom, tá tudo bem. Quem está aqui fala alguma coisa, rapaz. Porque você diz assim: isso é ilegal, isso não se faz. Mostrar a pastinha amarela que está lá no desktop do computador do chefe, do seu líder, daquele que sabe alguma coisa a seu respeito, isso é bíblico. Está aqui, ó. Mostrarei para ele algumas coisas. Fala demais, esquece dele. Fala demais, esquece das burradas que ele já fez na vida. E que a burrada dele está lá. Arquivo confidencial do chefe. E ele pula na chapa e fala, e tragarela, e não sei o que. Sabe aqueles patinhos de circo? Tchau. Bye bye. Como te chamavas? Não fala mais nada. Você quer manter o seu respeito diante de Deus? Respeite a autoridade, rapaz. Não fala contra o homem de Deus. Você tem que ter dignidade para se referir a um homem de Deus. Lavar a boca para falar contra aquele que é o que Deus colocou diante da sua cabeça. Você tem que respeitar. Porque no meio de uns de outros existem os obreiros. Que a gente pegou essa onda que vem de lá de... Você sabe...